campanhas, amados? Conhece uma filipeta para mim? Missionário? Glória a Deus. Está ali com ela, acho, né? Aleluia. Como todos sabem, né? Uma só vez. Como todos sabem, nas terças-feiras nós temos o culto da fé. Culto de fé e milagre, mas nós já apelidamos de culto da fé, né? Porque onde tem fé tem milagres. Então dizer culto da fé, a gente está falando do milagre do Senhor na nossa vida. E nós sempre oramos pelas campanhas, né? Nós temos sempre 7 semanas de campanha. O que são as campanhas? É um período de perseverança. Por que 7 semanas? A Bíblia fala que o número 7, na Bíblia, o número 7, ele tem ele representa a plenitude de Deus. O Senhor criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Isso quer dizer que a sua obra estava completa. Então, Naamã, por exemplo, 2 Reis 5, tomou 7 banhos no rio. O povo deu 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. Então o número 7 tem um valor muito importante na Bíblia. E nós fazemos 7 semanas de oração. Por algum pedido, por algum milagre, nós colocamos na presença do Senhor por 7 semanas os nossos pedidos na presença do Senhor. A campanha que estamos nesse mês, né, nessas 7 semanas, é o poder do nome de Jesus. Então, se tu tem a tua causa, se tu trouxe a tua filipeta de casa, se tu quer pegar a filipeta e começar hoje a tua campanha, pode pegar com a missionária que vai te entregar ali. Aí você vai preencher aqui qual semana que você está participando, vai colocar o seu nome, seu telefone, seu pedido de oração, você pode colocar na caixinha aqui, na nossa caixa de oração que nós vamos orar por eles. Atrás você pode fazer o seu voto, sua oferta financeira, seu propósito, enfim, é um material bem completo para que você possa participar da nossa campanha, certo? Quero te convidar então para ficar de pé mais um pouquinho comigo e vamos orar pelas nossas campanhas. Quem pode participar da campanha? Todos que têm um sonho, todos que têm um objetivo, todos aqueles que almejam algo, que esperam do Senhor uma resposta, amém? Então você pode participar da campanha junto conosco. Aí pode pedir para a missionária que ela entregue a filipeta para ti. Pai amado, Deus querido, mais uma noite nós estamos aqui na tua presença, participando dessa campanha. Mais uma vez viemos à tua casa, mais uma vez estamos aqui diante de ti, Senhor, clamando por respostas, por livramento, por socorro, por solução, por saída. Senhor, como Paulo dizia, nós dizemos nessa noite, nós não nos sentimos como dando socos no ar. Nós sabemos que cada oração que nós lançamos nos céus, elas são ouvidas por ti e no tempo oportuno elas serão respondidas. Então eu peço, Pai, que recolha nessa noite as nossas orações, que as nossas orações, que o nosso clamor, que o nosso louvor chegue à tua presença como incenso agradável e que no tempo oportuno tu traga a resposta para cada um de nós. Aqueles que buscam respostas financeiras, venha atendê-los, Senhor. Aqueles que buscam milagres na sua saúde, no seu corpo, na sua família, na sua casa, enfim, Senhor, tu sabes de todas as coisas e vem nessa noite operar milagres então nas nossas vidas. Aqueles irmãos que estão na primeira, na segunda, na terceira, até a 7ª semana da campanha, em nome de Jesus, nessa noite vem abençoar, vem fazer milagres, Senhor. E eu já te agradeço em nome de Jesus, porque eu creio que tu estás recebendo as nossas orações e trazendo as respostas da tua igreja, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor e se sentar, querido. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Você pode se sentar, amado, fica à vontade aí. Glória a Deus. Você pode se sentar. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós estamos no culto da fé. A campanha é o poder do nome de Jesus. E o tema que eu tenho para falar hoje é um tema bem importante na nossa caminhada: vencendo a iniquidade. E eu já vou explicar para vocês o que é iniquidade e o que nós vamos falar nessa noite. Abra a Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Efésios é lá no Novo Testamento, 6º livro da Bíblia. Deixa eu ver. Não é o 6º, não, é mais adiante um pouquinho. É por aí. Novo Testamento. Efésios capítulo 6, versículo 13. Aleluia. 6:13. Eu vou ler aqui. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vou ler novamente então. Por isso,
peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, é meio que chover no molhado, né? Desculpa essa expressão bem simples, mas é a realidade. É meio que chover no molhado eu dizer para vocês que Deus quer o melhor para as nossas vidas, né? Isso é redundante. Nós sabemos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, nós cantamos agora, o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Deus tem uma nova história para cada um de nós. Nós cantamos muito sobre isso. O choro dura uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Enfim, nós lendo a palavra, nós entendemos que Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Que Deus não somente tem, mas Deus quer o melhor para o seu povo, né? A palavra do Senhor diz em Isaías 2:9: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então o Senhor tem o melhor preparado para cada um dos seus filhos. E nós que aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus tem bênção sem medida. Nós cantamos aqui maravilhosa graça. Enfim, Deus tem muitas bênçãos. Deus tem milagres, Deus tem bênçãos, Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida. Deus tem sonhos, Deus tem projetos, Deus tem um propósito e uma missão de vida para cada um de nós. Deus não nos largou simplesmente nesse mundo para viver uma vida de qualquer jeito, não. Deus nos plantou estrategicamente nessa terra, nessa vida, nesse tempo, nessa geração, para que nós, escolhidos por Ele, pudéssemos viver o seu propósito e a missão que Ele tem preparado para cada um de nós. E a Bíblia também diz que Deus, Ele é zeloso de boas obras. Então Deus não faz nada por acaso. A gente faz as coisas às vezes sem pensar, mas Deus pensa em tudo. Deus é detalhista, Deus é estrategista, Deus pensa no começo, no meio, no fim, no antes, no durante, no depois. Deus pensa em tudo. Diante dos seus olhos não passa nada. Então, ao nos criar, ao nos colocar nessa terra, Ele pensou em tudo, inclusive na nossa missão de vida. E nos dando uma missão de vida, Ele nos deu também as condições para que nós pudéssemos viver essa missão de vida. Sabe que alguns de nós somos tentados a pensar da seguinte forma: poxa, eu tenho um sonho, né? Como eu queria ter a minha casa própria, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem sonhos grandes, a gente pensa assim: mas eu não tenho condições. Mas eu não sou capaz de realizar esse sonho, né? E quantos de nós não foram rondados, né? Não foram tentados por esse espírito de inferioridade, de incapacidade, e a gente acabou abrindo a porta do nosso coração, da nossa mente, permitindo que essa voz maligna entrasse no nosso coração e nos fizesse realmente sentir incapazes de conquistar os nossos sonhos. Mas a Bíblia diz em Filipenses 2:13 que Deus opera tanto o querer quanto o realizar. O que esse versículo quer dizer? Que se Deus permitiu que tu sentisse vontade de ter algo, se Deus te permitiu sentir o desejo, sonhar com a tua casa própria, isso quer dizer que Ele vai te dar a condição de ter essa casa própria. Se Deus te deu um sonho, por mais grandioso, por maior que seja o teu sonho, quando Deus nos dá uma missão, Ele nos dá a condição para que nós possamos realizar esta missão. Amém? Então, Deus pensa em tudo. E é isso que esse versículo de Efésios está dizendo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Por mais simples que seja o teu sonho, por mais tranquila que seja a tua vida, te prepara, meu querido. Todos nós passamos por dias maus. Todos nós passamos por dias maus. A gente vinha conversando no carro agora há pouco. Eu e o Everton estavam conversando aqui. E eu disse para ele: hoje foi um dia agitado. Hoje para mim foi um dia agitado. Foi um dia turbulento. Tem dias que as coisas estão mais tranquilas, mas tem dias que são agitados. Tem dias que a gente se acorda e está tudo bem, mas tem dias que a gente se acorda e as coisas não estão tão bem, né? Mas a Bíblia diz que nesses dias, quando as coisas não estão tão bem, nesses dias que nós acordamos e o céu está nublado, né? Não que nublado seja ruim, mas que parece que tem uma nuvem de chuva sobre a cabeça da gente, né? Hoje eu confesso para vocês, eu me acordei e a minha esposa me disse assim no café da manhã: o dia recém começou e tu já está assim.
Eu disse, estou cheio de problema, tá certo? Vai dar tudo certo, Deus está no controle de tudo, né? Minha esposa me puxou a orelha de manhã cedo, porque tem dias que realmente eles são agitados pra gente. E se a gente não está preparado para lidar com isso, se a gente não entende, né, a direção de Deus no meio de tudo isso, a gente acaba se perdendo. Mas graças a Deus eu tenho uma esposa abençoada que me ajudou, que me puxou a minha orelha e eu consegui voltar pro prumo, pro eixo, né? Mas hoje foi um dia agitado para mim. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir a esse dia mau. Então, a palavra do Senhor, eu sempre falo das promessas de Deus, né? Aqui tem uma promessa meio pesada. A palavra do Senhor aqui está prometendo dias maus, né? E eles vêm mesmo, né? O que Jesus ensinou no Pai Nosso? Mas livra-os do mal, amém. Por quê? Porque os dias maus, eles vêm. Mas glória a Deus, porque mesmo no dia mau, Jesus, o Senhor, não nos abandona. Mesmo no dia mau, Ele pensa em cada um de nós. Para os dias maus, o Senhor nos deu uma alternativa. Para os dias maus, o Senhor nos deu uma solução. Revestivos, peguem toda a armadura de Deus. Para enfrentar os dias maus, o Senhor nos deu uma armadura, para que nós possamos resistir e vencer e passar por esse dia. E assim, revestidos dessa armadura, nós vamos vencer tudo e a todos em nome de Jesus. Amém? Então, por mais difícil que seja o teu dia, por mais turbulenta que seja a situação de vida que tu esteja enfrentando, saiba, o Senhor está te dando agora a condição para vencer e enfrentar isso em nome de Jesus. Então, se hoje, tu como eu, está enfrentando um dia mau, saiba do seguinte, vá lendo comigo em Efésios capítulo 6, em diante ali, versículo 14, veja o que a Bíblia diz ali, ó. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. E orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, para os dias onde nós temos grandes batalhas para enfrentar, o Senhor nos dá, coloque a mão na sua cabeça e diga assim, o capacete da salvação. Coloque a mão no seu peito e diga, couraça da justiça. Coloque a mão na cintura e diga, o cinturão da verdade. Agora faça um alongamento e alcance nos seus pés aí, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Na mão esquerda, o escudo da fé, e na mão direita, a espada do Espírito. Amém? O Senhor te permite enfrentar batalhas, porque Ele te vê como um guerreiro, Ele te vê como uma guerreira. O Senhor sabe que tu tem lutado, o Senhor sabe as lutas que tu tem enfrentado, e para que tu possa passar por essas batalhas e vencer e prevalecer, Ele te deu uma armadura. Amém? Mas nesse versículo começa com uma promessa pesada, dizendo que nós passaremos por dias maus, mas a sequência do versículo fala que nós vamos resistir ao dia mau e depois venceremos tudo e permaneceremos inabaláveis. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, ó, tu é inabalável, nada vai te abalar em nome de Jesus. Amém? Nós somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor nos ensina em Cristo Jesus. Amém? Mas vamos seguindo. A palavra do Senhor, estamos lendo aqui, diz que o Senhor tem promessas de bênçãos sem medida para cada um de nós. Agora há pouco eu acabei de falar para vocês do dia mau. Isso quer dizer que ainda que o Senhor tenha uma infinidade de promessas para cada um de nós, o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Isso quer dizer o quê? O diabo tenta nos destruir, o inimigo tenta nos impedir, ele tenta bloquear, ele tenta cortar esse acesso de que nós temos com Deus, para que as bênçãos não cheguem nas nossas vidas. Um dia você pode ler o livro de Daniel, e você vai ver lá que Daniel um dia, eu tenho uma série de palavras sobre Daniel também para compartilhar com vocês aos domingos, mas vai chegar a hora. Daniel, ele orou por muito tempo, para que as suas orações, colocando as suas orações diante do Senhor, e a resposta não vinha.
E aí, depois de um determinado tempo de oração, o Senhor envia um anjo. E o anjo vem até Daniel e diz: Daniel, desde a primeira oração que tu fez, o Pai te ouviu e me enviou. Só que até, resumindo, né, colocando a nossa linguagem, até chegar a ti a resposta, eu tive que enfrentar várias batalhas, mas eu cheguei até aqui. Então, às vezes, o que acontece nas nossas vidas, as respostas não vêm por causa disso. Nós estamos orando, nós estamos clamando, mas ao mesmo tempo que nós estamos cheios de fé buscando o Senhor, o inimigo tenta se levantar contra nós, tentando nos destruir, tentando nos impedir. Mas a palavra do Senhor fala no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então repita comigo assim: ainda que o inimigo se levante contra a minha vida, o meu Deus tem poder para destruir toda a obra do diabo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Maior é o que está em nós, a Bíblia diz, do que aquele que está no mundo. Mas, e essa é a questão da palavra dessa noite, mas nós buscamos o Senhor, nós temos as promessas do Senhor na nossa vida. O Senhor, o inimigo tenta, o Senhor nos livra, mas tem uma situação que libera o acesso nas nossas vidas para que o inimigo nos atinja. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós abrimos a porta, nós damos a brecha para que o inimigo nos alcance. A Bíblia diz, que eu falei domingo sobre isso, né, que o Senhor o Pai é a grande águia, né, e quer colocar todos os filhos debaixo das suas asas. Mas vocês já, ainda que não tenham lido, quem sabe já ouviram essa história. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles foram tirados do jardim do Éden. No jardim do Éden, eles tinham tudo o que precisavam, mas a partir do momento que pecaram, eles foram extraídos do jardim, perderam aquela bênção do jardim do Éden. E todas as vezes que nós pecamos, nós abrimos uma porteira para que o inimigo entre. Deus tem poder para continuar nos protegendo, nos guardando, sim, mas a Bíblia diz que Deus, ele não se agrada do pecado. Então, quando nós pecamos, nessa área onde está o pecado, ali não está a presença do Senhor. E como ali não está a presença do Senhor, esse é o caminho, é a brecha que o inimigo vai encontrar para alcançar e para atingir as nossas vidas. Então muitas coisas não rompem nas nossas vidas, muitas respostas ainda não chegaram nas nossas vidas, porque nós precisamos não somente vencer o diabo, mas precisamos vencer o pecado, né? E aí tem um outro versículo que eu quero ler com vocês, que é Tiago capítulo 1, versículo 14. Vai mais adiante. Tiago capítulo 1, versículo 14. Vejam o que a Bíblia diz aqui. É uma palavra dura. Ao contrário, acharam o livro de Tiago? É mais adiante um pouquinho, depois de Efésios lá, onde a gente estava. Tiago capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Parei que eu li errado aqui. Ao contrário, cada um é tentado. Deus, minha vista está embaralhando aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Entendeu? Então, o que Tiago está dizendo aqui? Que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e essa cobiça gera deixa eu pegar a sequência aqui. Essa cobiça dá luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, gera a morte. Então a Bíblia diz, por exemplo, em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância.
A Bíblia está dizendo o seguinte: quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu me rendo diante de Deus, eu recebo a vida eterna. Mas a Bíblia também está dizendo que quando eu me desvio do caminho do Senhor, quando eu, e a palavra pecado significa isso, transgressão, né? Quando eu transgrido, quando eu saio dos caminhos do Senhor, eu acabo atraindo para a minha vida a morte, né? E essa morte é física, então eu vou morrer quando peco, Luiz? Não, não é isso, né? Mas eu perco a cobertura do Senhor, eu estou exposto à ação do inimigo, né? E isso vai atrair um peso enorme sobre a minha vida, né? Então eu quero falar sobre 3 palavras para vocês: pecado, iniquidade e cobiça. O que é a cobiça? Cobiça é um desejo ardente de ter alguma coisa, né? Que eu ainda não tenho. Um exemplo bíblico da cobiça: a mulher de Ló, né? Eu já contei essa história há uns meses atrás aqui na igreja. Deus disse para Ló e para sua esposa, os anjos disseram, né? Instruídos por Deus: sai agora de Sodoma e Gomorra, sai daqui e segue em frente sem olhar para trás. Mas a mulher de Ló, lembrando das suas joias, dos seus pertences, teve um desejo ardente de voltar atrás e pegar as suas coisas de volta. Então, por conta dessa cobiça, ela morreu, né? E muitos de nós somos tentados, né? Hoje eu sou magrinho não, né? Mas eu já fui gordinho, já tive 150 quilos, né? E eu sei muito bem como é a gula, né? A esposa faz aquela comida maravilhosa e a gente nem tá com vontade, mas brota um desejo ardente dentro da gente de comer um pouquinho mais, né? E até depois da cirurgia bariátrica, essa cobiça continua me rondando, tá aqui, né? Não teve cirurgia aqui, né? Aqui é só o Espírito Santo para tratar e para trabalhar, né? E às vezes a minha própria esposa me dizer: não come tanto, se tu comer doce vai te dar o dumping, tu sabe disso, né? E eu como um pouquinho de doce a mais, né? Eu transgrido um pouquinho da regra e o que acontece? Eu passo mal, né? A cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Todas as vezes que nós cedemos à tentação, né? Isso não acontece com vocês? A gente se acorda disposto a fazer as coisas certas no dia. Mas aí, o que acontece? Aparece uma oportunidade de fazer algo errado. E aí, vem aquela voz boa e diz: não faz, meu filho. Sai daí, meu filho. Não segue essa direção. Mas tem uma outra voz que diz assim: faz. Vai lá. Tu tem direito, não aceita isso, né? Isso é para ti, tu achou, não tem dono, pega, é teu, não tem ninguém vendo, não tem ninguém escutando, não tem câmeras aqui, tua esposa não está vendo, teu marido não está enxergando, teus filhos, teu pastor, teu líder, não tem ninguém. Vai lá e faz, pega, bota aqui, caixa 2, bota aqui, né? A pessoa errou no troco, pega para ti, enfim, né? N situações surgem, né? E aí, qual voz vamos seguir? Qual voz vamos ouvir, né? Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. A cobiça é o desejo ardente. Então, eu tenho um desejo ardente de ser rico. E aí o inimigo me tenta me colocando propinas, me colocando corrupção no meu caminho. E eu, com essa minha cobiça, com esse meu desejo ardente de ser um milionário, quando aparece a propina, eu sou atraído, eu sou seduzido por ela e eu aceito então essa propina. E quando eu aceito a propina, eu peco. Quando eu peco, o que acontece? A promessa de vida é retirada de sobre mim e o peso de morte vem, né? Isso aconteceu com Adão e Eva. O Senhor disse para eles no jardim: olha, comam o que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem nesse jardim, só não comam da árvore do bem e do mal. Pois o que o inimigo fez? Essa é a melhor de todas. Não foi bem isso que ele quis dizer. E o inimigo veio e seduziu Adão e Eva. E eles, pela cobiça, o desejo de comer daquele fruto que era proibido, né, cederam à tentação e pecaram. E quando pecaram, a palavra do Senhor se cumpriu sobre as suas vidas, certo? Então, quando nós pecamos, nós abrimos a porta para que o inimigo entre na nossa vida. Agora a Bíblia fala de 2 situações do pecado. Fala do pecado em si e fala da iniquidade. O que é pecado? Pecado é o ato, transgredir, é uma ação, né? Pecar é um verbo. Então, quando eu faço as coisas erradas,
quando eu desobedeço a lei do Senhor, eu estou pecando. E esse pecado é um erro que desagrada a Deus. Agora a Bíblia também fala de iniquidade, né? Lembram quando participaram daqueles 4 domingos que eu falei de Isaías, que eu preguei sobre Isaías, né? A Bíblia diz que um anjo trouxe brasas vivas do altar e tocou nos lábios de Isaías, perdoando o seu pecado e cortando a sua iniquidade. O que é pecado? O que é iniquidade? Pecado é o ato de pecar, mas iniquidade é a raiz do pecado. Iniquidade é o que gera o pecado na nossa vida. A iniquidade tem a ver com o nosso caráter distorcido. A iniquidade tem a ver com o homem interior, né? Porque às vezes a gente pode até estar bonitinho, arrumado, né? Rindo, faceiro, né? Até fazendo as coisas certas. Mas se tem maldade dentro de nós, tá tudo errado, né? Às vezes a gente está querendo fazer as coisas certas, mas a mente está com a maldade. A gente está maquinando o mal, né? A gente está pensando no mal. A gente está sentindo a maldade dentro da gente. E isso é a iniquidade. E é disso que o Senhor quer nos libertar. E é disso que nós precisamos nos libertar. Então a iniquidade tem a ver com o homem interior. Tem a ver com o nosso caráter corrompido e às vezes distorcido. E o pecado é a atitude em si. Certo? Agora, o que a Bíblia diz? Já li Tiago 1,14, né? Agora abra comigo em Romanos 6,23. É importante a gente ler esses versículos para que vocês entendam. Vejam que a Luísa, mesmo enfaixada, ela não para. Senhor, dá essa energia da Luísa para todos nós. Que agora, às 21 horas, ela está aqui, ó, ligada. Da lua, confundi, troquei o nome. Dá essa energia da lua para todos nós, Senhor. Que às 9 horas da noite ela está cheia de gás e está no pique. Amém. Romanos 6,23 fala assim, ó: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. O que esse versículo está dizendo? Que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Se eu pecar, a consequência vai ser a morte. Agora, se eu fizer as coisas certas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós podemos pecar. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso escolher o caminho que quero seguir? Sim, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher o caminho que quero seguir. Mas, se eu fizer as coisas certas, Deus disse isso para Abraão: Abraão, se tu fizer as coisas certas, eu vou te abençoar, né? Mas, se tu fizeres as coisas erradas, maldição vai vir sobre a tua vida, né? Nós temos essa escolha e nós precisamos fazer a escolha certa, né? O pecado, ele tem um mecanismo. A primeira coisa que acontece é como o pecado é consumado na nossa vida. A primeira coisa é a atração, né? Adão e Eva viram aquele fruto bonito, aquela fruta, muitos dizem que é maçã, né? Todo mundo relaciona com a maçã, mas a Bíblia não fala de maçã. É um fruto que a gente não sabe o que é. Então, o que a gente não sabe, a gente não fala. Mas não é maçã, com certeza. E aquilo, e Adão e Eva então foram atraídos por aquilo. O que é a atração? A atração é a vontade, é o impulso, é o desejo. É aquela vontade que brota de fazer a coisa errada realmente, né? Tem frases relacionadas a isso, né? Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Basta dizer que não pode, né? Que a nossa alma, a nossa carne, a nossa natureza humana quer fazer o que não pode, né? Essa é essa questão do pecado, a atração, vontade, impulso, desejo. Depois dessa fase da atração, vem a fase da sedução, né? Isso é interessante, estou falando bastante coisa, mas é para trazer clareza sobre isso, né? Vocês conhecem a história de Sansão? Sansão se apaixonou por Dalila. Sansão era o homem mais forte do tempo dele. A Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele destruiu 1000 filisteus. Imagina, só com a mandíbula de um animal ele saiu dando-lhe e destruiu 1000 inimigos. Ele era muito forte. Ele tinha uma aliança com Deus, o voto do Nazireu. Ele não podia cortar os seus cabelos, ele não podia encostar em cadáveres, não podia tomar vinho. E essa aliança que ele tinha com Deus o fortalecia. Ele era imbatível, mas Sansão tinha uma fraqueza.
e descobriram qual era a fraqueza de Sansão. Era a Dalila, era a mulher. Então Dalila se achega e todo dia ela vai se aproximando um pouquinho. Todo dia ela vai se aproximando um pouquinho de Sansão. E Sansão foi se deixando, foi sendo atraído e foi se aproximando, e a vontade e a cobiça foi batendo, e Sansão passou do nível da atração para o nível da sedução. E Sansão chega a um ponto de estar completamente envolvido por Dalila. E a Bíblia diz em Juízes 16 que Sansão teve uma angústia de morte. Sansão já estava aprisionado. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus, mas estava completamente envolvido com Dalila. E aí não sabia mais o que fazer, e ele acaba cedendo então a tentação, né? Ele é seduzido por Dalila e peca, e no final do livro de Juízes, no final da história de Sansão, no livro de Juízes, ele acaba morrendo. Então, preste bem atenção nisso e grave para você analisar a sua vida a partir de amanhã, a partir de quando sair daqui. Primeiro nós somos atraídos, depois nós somos seduzidos, e quando pecamos, isso traz morte. Então eu vou morrer se pecar, missionário? Não, não é isso, mas traz um peso sobre as nossas vidas. O pecado traz peso sobre as nossas vidas. A gente fica pesado, a gente se sente mal, né? A gente se sente inconveniente, a gente se sente menor, né? Porque essa é a consequência do pecado para as nossas vidas. Mas como eu falei para vocês, 1 João 3, versículo 8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você sabia de uma coisa? Por maior que seja o pecado que tu tenha cometido, por maior que seja a falha que tu tenha cometido hoje, Deus pode te perdoar. Na verdade, mais do que poder, Deus quer te perdoar. Há um desejo ardente no coração do Senhor de te lavar nessa noite com as suas águas preciosas. A Bíblia diz em João 7,37 que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Senhor deseja nessa noite liberar dos seus rios sobre a tua vida para te lavar completamente e tirar todo o peso do pecado. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O Senhor está disposto nessa noite a lavar as tuas vestes, a perdoar os teus pecados e te dar uma oportunidade de começar uma vida nova, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E à medida que o Senhor começa a te lavar, a primeira coisa que Ele faz é cortar o laço do pecado. Tudo aquilo que o inimigo, toda a brecha que foi aberta, o Senhor nessa noite pode fechá-la. Todo o acesso que o inimigo tinha à tua vida até hoje, o Senhor pode cortá-la, e assim vencendo a iniquidade, aquela primeira o projeto de Deus é restaurado, alinhado e ajustado nas nossas vidas, e tudo que estava fora do rumo, fora do prumo, agora se orienta e volta para o caminho e volta para a direção do Senhor nas nossas vidas. Às vezes a gente vive momentos na nossa caminhada, na nossa vida, em que a gente sente, bom, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, né? Como os jovens dizem, game over, acabou o jogo, né? Mas não, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Quantos são colorados aqui? Então, meu time, o Colorado, aos 53 minutos fez um gol no domingo, né? E vencemos a partida. Eu estava no culto, eu só vi depois lá a informação. Mas na vida a gente é como o Inter, né? O Senhor nos dá a chance de, nos últimos segundos da partida, fazer um gol e vencer a batalha. Hoje o Senhor pode mudar a tua história. Mas como sempre nós falamos aqui na casa do Senhor, aqui na Restinga, tudo que Deus quer, toda obra que Deus quer fazer na nossa vida passa por um processo. E há um processo do Senhor para que nós possamos vencer a iniquidade. São 5 passos que eu quero falar para vocês nessa noite. Primeiro passo para nós vencermos a iniquidade, vencermos as tentações, vencermos o pecado e termos a nossa vida alinhada e ajustada pelo Senhor. O primeiro passo é ser convencido pelo Espírito Santo. Abra a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 16. O livro de João é o 4º livro do Novo Testamento. João capítulo 16, versículo 8. Glória a Deus. João 16, versículo 8.
Estou abrindo junto aqui. Aleluia. Quando ele vier, ele e o Espírito Santo, tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja o que a palavra do Senhor está dizendo, que quando o Espírito Santo vem, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a presença do Espírito Santo está nas nossas vidas, o Espírito Santo nos revela as coisas erradas que nós estamos fazendo. Quando o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, ele nos mostra o caminho certo a seguir. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele nos faz andar pelo caminho do Senhor. Ele nos ajuda a dizer não para o pecado e sim para a verdade, e sim para as coisas de Deus. Não há outra forma de vencer o pecado, não há outra maneira de vencermos a ação do inimigo na nossa vida, a tentação, senão deixando que o Espírito Santo de Deus entre nas nossas vidas. Hoje, se você quer vencer as suas lutas, se você quer vencer as suas dificuldades, quer vencer a iniquidade e o peso do inimigo que tem te impedido de chegar aonde Deus tem promessa para a tua vida, hoje, diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para Ti, te convido para entrar. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida nessa noite e me traz a consciência da justiça, do pecado, do juízo, me mostra o caminho certo a seguir. Coloca a mão no seu coração agora, querido, em nome de Jesus. Vamos orar já por isso. Aleluia. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua palavra sobre as nossas vidas. E eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós com Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, toca na nossa mente, toca no nosso coração, toca na nossa alma, no nosso interior e nos revela, Senhor, o caminho certo a seguir. Nos dá a direção, nos mostra, Senhor, a Tua verdade, a Tua vontade, nos livra da tentação, nos ajuda a vencer a tentação, nos ajuda, Senhor, a entrar pelas portas certas e fugir das portas erradas. Nós sabemos, Senhor, que o inimigo tenta abrir muitas portas ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, nos fazendo desviar do Teu propósito e da Tua direção para as nossas vidas. Mas nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos conduz pelos Teus caminhos. Nos leva, Senhor, a entrar pelas portas que Tu abre. Nos leva, Senhor, a seguir o caminho que Tu estás apontando para a nossa vida. A Tua palavra fala que Tu és a luz do mundo, Jesus. Então ilumina a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, toma cada um pela mão e nos conduz pelos Teus caminhos. Nos livra do peso do pecado. Nos ajuda a vencer a tentação. Nos livra da cobiça, Senhor. Que nós possamos desejar ardentemente a Tua presença e não as coisas desse mundo, dessa vida. Meu Pai, eu abençoo o Teu povo nessa noite. Eu profetizo que Tu estás fortalecendo cada um de nós, nos ajudando a vencer as nossas lutas, nos ajudando a superar as nossas limitações e vencer a iniquidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Então o primeiro passo é ser convencido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo venha sobre ti e te traga clareza. O segundo passo é o arrependimento. O que é isso? Então, eu estou fazendo algo errado, mas em algum determinado momento da minha caminhada, o Espírito Santo vem sobre mim e, meu Deus, o que eu estou fazendo está errado. O segundo passo é o arrependimento, né? Eu entendo que é errado, né? E agora me vem a consciência do meu erro, né? E eu reconheço então que estou fazendo algo errado. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange. Até nessa questão da revelação das coisas erradas, saiba de uma coisa: o Senhor, ainda que Ele tenha uma mão forte, Ele nunca aponta o dedo para nós, nos acusando, dizendo assim: missionário, tu não presta, tu não faz nada certo, tu sempre faz tudo errado, tu nunca faz nada certo. Não, o Senhor não acusa, o Senhor não condena. O amor de Cristo nos constrange. O Senhor, Ele faz o seguinte: Ele nos revela a sua glória.
E nós que somos impactados pela sua glória, pela sua luz, pela sua presença, olhamos, percebemos em nós trevas, e esse olhar e essa visão então nos constrange, e nós temos a consciência: meu Deus, Deus é santo e eu estou impuro. Deus é puro, Deus é justo, Deus é verdadeiro, e na minha vida ainda resta mentira, ainda resta engano, ainda resta maldade, e aí a sequência é o arrependimento, e eu digo então: eu preciso me libertar disso, eu preciso me livrar desse pecado, eu preciso tirar de mim essa mentira, eu preciso deixar de lado esse engano, eu preciso mudar. E essa consciência e esse senso de mudança, de transformação, e esse constrangimento é o segundo passo para que nós possamos vencer a iniquidade, porque o oposto também acontece, né? Se a gente peca e continua pecando, no primeiro momento que a gente peca, meu Deus, fiz algo muito errado. Aí no segundo momento, fiz algo errado. No terceiro momento, fiz alguma coisa que não é muito legal. Daqui a pouquinho, a gente já está acostumado com o pecado, e aí não se torna mais pesado, e a gente até é tentado a acreditar: eu não sou o Joãozinho do passo certo, né? Todo mundo faz, porque eu não vou fazer, né? A gente vai encontrando justificativas, né? E argumentações para manter o pecado na nossa vida, mas o amor de Cristo nos constrange, e o Espírito Santo nos convence das coisas erradas, certo? Então, que o Espírito Santo de Deus, essa palavra não é uma acusação, né? Mas é um ensinamento para nós nessa noite. Eu não estou acusando ninguém, mas simplesmente mostrando para nós o caminho que Deus tem para as nossas vidas. Que hoje, nessa noite, o Senhor nos abra os olhos para que nós possamos ver quantas coisas nós precisamos acertar, ajustar, alinhar nas nossas vidas, para que possamos receber as promessas do Senhor, né? Porque é importante que a gente reflita sobre isso, queridos. O Senhor tem muitas promessas para as nossas vidas. O Senhor tem bênçãos sem medida. Se Deus quiser, nesse domingo, um jovem aqui que a gente tem acompanhado vai testemunhar que chegou aqui procurando um emprego e Deus abençoou, ele conseguiu um emprego. Em breve ele vai estar testemunhando, né? Eu já aprendi ao longo da caminhada que deixa ele começar a trabalhar primeiro, para depois testemunhar, né? Porque se a gente dá o testemunho antes, pode dar problema. Então deixa ele começar a trabalhar. Se Deus quiser, domingo ele vai testemunhar aqui conosco, né? Então Deus responde às nossas orações, né? Mas às vezes a resposta não vem. Por quê? Porque o inimigo se levanta? Sim, porque o inimigo se levanta. Mas muitas vezes o inimigo tem acesso e nos atinge, e nós somos abalados porque temos essas brechas que o pecado abre na nossa vida. Mas hoje o Senhor está nos ensinando a alinhar e ajustar a nossa vida. Então somos convencidos pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos das coisas erradas que fazemos, e agora vem o processo da confissão. A Bíblia nos ensina o seguinte: pecado confessado é pecado perdoado. Então eu sou convencido pelo Espírito Santo, ele me mostra que é errado, eu reconheço que é um erro e decido mudar. A mudança começa quando eu dobro os meus joelhos e digo: Senhor, eu estou fazendo algo errado, mas eu decido a partir de hoje mudar. Eu não quero mais fazer isso. Eu reconheço que isso te desagrada. Eu reconheço que isso não é a tua vontade. Eu reconheço que isso vai contra a tua palavra. Então eu decido mudar. Me perdoa, Senhor, pelos meus erros. Me perdoa pelas minhas falhas. A Bíblia diz que nessa hora, nesse momento, o Senhor nos perdoa. Pecado confessado é pecado perdoado. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 8 que ele não se lembra mais do nosso último pecado. A gente fica se remoendo, a gente fica se martirizando, mas a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. E outra coisa interessante: se nós pedimos perdão e o Senhor nos perdoou, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, um exemplo simples: eu mentia, mas o Espírito Santo me mostrou agora: mentir é errado, mentir não agrada a Deus. Eu reconheço que as minhas mentiras eram erradas e eu decido me arrepender então e confesso o meu pecado. Senhor, mentir é errado, eu te peço perdão agora por todas as mentiras que eu fiz até hoje.
E a Bíblia diz que Deus me perdoa nesse momento. Quando eu peço perdão, eu recebo o perdão do Senhor nas nossas vidas. E nessa área, o inimigo não pode me atingir mais. Nessa área onde eu pedi perdão, a minha aliança foi restaurada com Deus. E nessa área não há mais brechas. O inimigo não pode mais me atingir. Eu venci, eu fui convencido, eu me arrependi, eu confessei e agora estou livre de todo peso e de toda acusação do inimigo. O penúltimo passo é ações práticas, né? Isso eu posso falar com bastante experiência, porque eu trabalhei 2 anos, falei para vocês, né? No centro de recuperação lá de viciados em drogas. O que acontecia? Os jovens passavam aquartelados lá, né? 9 meses, às vezes mais, né? Passavam lá dentro. E lá dentro era assim, de manhã, às 6 horas a gente acordava eles, devocional. Meio-dia, antes do almoço, oração. 3 da tarde, mais oração. De noite, culto. Então era oração, trabalho e refeição. Essa era a vida deles. Oração, jejum, trabalho. Terças e sextas a gente jejuava, tinha estudo bíblico, a gente tinha uma escola bíblica lá dentro, a gente pregava, a gente dava aula para eles, né? Enfim, a gente tinha toda uma estrutura e assim eles ficavam conosco lá, ouvindo, aprendendo, recebendo. Mas antes deles saírem, deles serem liberados, de acabar os 9 meses de tratamento, a gente liberava eles para fazerem visitas na sua casa, para se prepararem para essa transição. Muitos deles saíam bem do centro de recuperação e ao voltarem para suas casas, alguns nem voltavam da visita e outros voltavam muito mal, né? Porque chegavam em casa e voltavam a conviver naquele ambiente. Eles encontravam os amigos, usuários de drogas, alguns voltavam para casa e a esposa estava lá abalada, enfim, uma série de coisas. Eles voltavam para aquele ambiente que os fazia usar as drogas e muitos caíam. Então a gente ensinava eles que é o seguinte: não basta deixar de usar drogas, tu precisa mudar a tua vida e mudar também o ambiente que tu convive. Não adianta tentar vencer as drogas convivendo com os amigos usuários. Você precisa mudar, a gente dizia para eles. Deixe-se, na verdade eles não são teus amigos. Sai da rua, vai para a igreja. E assim a gente orientava. Efésios 4:29 diz assim, ó: aquele que pecava, não peque mais, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que Paulo está ensinando? Que a gente precisa não somente confessar o pecado, mas também mudar a nossa atitude. E esse é o penúltimo passo. Não adianta simplesmente reconhecer que estamos errados, confessar o nosso pecado, sem ter uma mudança nas nossas vidas, né? Isso é uma das coisas que mais desgasta os relacionamentos, né? A gente atende casais, a gente atende famílias, irmãos, né? Amigos, né? E isso é o que mais desgasta, né? O próprio casamento às vezes é desgastado com isso, né? O esposo promete mudar, mas continua fazendo as mesmas coisas. A esposa reconhece que tem que acertar aquela área, mas por mais que reconheça, continua fazendo, né? É a síndrome da Gabriela. Não é do Gabriela. É da novela, né? A música da Gabriela, aquela: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. É aquela música, né? Então essa música está dizendo o quê? Que a pessoa nasceu assim, desse jeito, e vai ser sempre assim, né? Essa semana eu conversei com um irmão que me disse assim: tu sabe o meu jeito, eu sou assim e nem sei se eu quero mudar. Então a gente não tem mais o que fazer, né? De nada adianta eu confessar o meu pecado e amanhã voltar a fazer as mesmas práticas. Eu preciso confessar, reconhecer e mudar. A Bíblia diz assim em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões. Abre comigo a Bíblia lá em Provérbios 28:13. Provérbios é lá no meio da Bíblia. Já estou encerrando, gente. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa
e abandona, esse alcançará misericórdia. Então, olha o que o versículo está dizendo. O que encobre as suas transgressões jamais vai para... Quem esconde o seu pecado jamais vai para frente. Quem esconde o seu pecado não avança. Mas os que a confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Aquele que confessa, reconhece que está errado e muda, esse alcança a misericórdia e o favor de Deus. Então, não basta simplesmente eu reconhecer e confessar: Deus, eu estou errado. Senhor, eu errei, eu falhei. Deus, eu não quero mais fazer isso. Mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu volto a fazer novamente errado. E isso abre novamente a porta para que o inimigo nos atinja. Certo? E o último ponto: como vencer a iniquidade? Enchendo-se do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a melhor forma de nós vencermos a iniquidade, de nós vencermos o pecado e avançarmos na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida, nos enchendo do Espírito Santo. Eu confesso o meu pecado, eu reconheço que é errado, eu digo não ao pecado e eu não posso deixar o meu coração vazio. Se eu tiro o pecado da minha vida, eu preciso encher a minha vida com o Espírito Santo. Então, quando a nossa vida está cheia do Espírito Santo, não há mais espaço para o inimigo. O que todos nós precisamos fazer todos os dias, ao acordar, quero te ensinar a fazer essa oração. Acorda amanhã pela manhã e diz assim: Senhor Jesus, eu te entrego o meu dia nas tuas mãos. Me conduz pelo teu caminho, me conduz na tua direção e me enche do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque assim o inimigo vai tentar entrar e não vai encontrar um espaço para entrar na tua vida, para te incomodar. Ele pode até tentar, ele pode até te rondar, mas ele não vai entrar, porque o teu coração está cheio do Espírito Santo. Um irmão esses tempos testemunhou isso para mim, né? Falou: missionário, quando eu estava bem cheio do Espírito Santo, eu estava vencendo tudo, mas eu senti que foi esmorecendo, que aquela chama foi, apagando um pouquinho, e aí deu problema, né? Então o que a gente precisa fazer é estar sempre cheio do Espírito Santo. Como a gente se enche do Espírito Santo? Orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, jejuando, orando, buscando a presença do Senhor. Essas são as formas que nós temos para nos encher de Deus, né? Agora, como a gente vai se encher de Deus? Brincar um pouquinho antes de encerrar o culto, né? Como a gente vai se encher de Deus, né? Se a gente está sentado aqui na igreja, esperando, já louco para chegar em casa para ver a final do Big Brother, para saber quem vai sair. Meu Deus, o missionário não acaba nunca o culto, meu Deus. Já começou, deve estar passando lá os lances, os relances, não sei, né? Não quer falar de Big Brother, né? Mas quando eu confesso para vocês o meu pecado. Quando eu entrei na Sara em 2019, 18, 19, enfim, o Inter estava jogando a Libertadores. E eu gosto de assistir os jogos, né? E aí a Simone, a missionária, disse assim: olha, o culto é quarta-feira. O que eu disse? Não vou, tem jogo do Inter, é capaz. Vou ficar vendo o jogo. E não fui. Aguentei um tempo ainda resistindo, né? E aí, confesso que nos primeiros cultos o pastor Jonas se esticava um pouquinho na palavra. Meu Deus, já começou o jogo e eu tô aqui, Senhor, meu Pai, guarda o meu colorado lá, né? Eu ficava nessa função. Como eu vou ser cheio do Espírito Santo se meu coração está cheio do Inter? Né? A minha esposa que diz: isso tudo é uma máfia, esse time não te dá nada. Né? O que tem no meu coração? O Espírito Santo ou o Internacional? O que tem no teu coração? O Espírito Santo ou o Big Brother? Né? E assim eu poderia falar de várias coisas, né? Às vezes nós nos preocupamos tanto com a família que o nosso coração está cheio da família e não está cheio da presença de Deus. Eu não vou no culto porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não vou orar agora porque eu tenho que ver como está meu filho, eu tenho que atender meu marido, eu tenho que atender minha esposa. Então tu está dizendo, missionário, que eu tenho que deixar de lado essas coisas? Não, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e Deus vai acrescentar todas as coisas. Família é importante, sim. Trabalho é importante, sim. Mas Deus está acima de tudo isso.
Encha-se do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ajudar a cuidar da tua família. O Espírito Santo vai te ajudar a vencer, a prosperar no teu trabalho. O Espírito Santo vai te ajudar no teu casamento. Enfim, nós só vamos nos encher do Espírito se colocar Ele como uma prioridade nas nossas vidas, né? Mas infelizmente nós temos uma tendência, né? Nós muitas vezes, né? Quem sabe a palavra seja um pouquinho dura hoje, mas é importante a gente ouvir essas palavras de vez em quando. Muitas vezes nós vemos o Senhor, o Espírito Santo, a presença de Deus como um supermercado. O que é o supermercado, né? Alguém vai no super quando não precisa de nada em casa? Se a gente tem tudo em casa, não vamos gastar, né? Vamos ficar com o que tem em casa. Mas basta ter uma necessidade que a gente faz. Faltou arroz, faltou açúcar, faltou... Aí a gente vai lá no mercado e compra o que precisa. Às vezes a gente se passa um pouquinho, né? E compra mais do que precisa, né? Essa é a estratégia do mercado. Eles colocam o pão lá no fundo. E aí, antes de chegar no pão, tu passa pela chimia, tu passa pelo doce de leite, tu passa por um monte de coisa, né? Para te comprar essas coisas antes de chegar lá no pão, né? Uma estratégia de venda deles. Enfim, tu acaba comprando outras coisas lá, né? Mas só vai lá quando tem necessidade. E muitas vezes nós fazemos assim com a presença de Deus. Nós buscamos a Deus só quando a gente precisa. E assim a gente não vai ser cheio do Espírito Santo. O Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então tu precisa te agradar de Deus, buscá-lo não somente porque tu precisa, não somente porque tu necessita, né? A troca que nós temos com Deus não pode ser apenas por necessidade, mas tem que ser por prazer. A Bíblia diz que o Senhor procura adoradores e não pedintes. Nós podemos pedir o que quiser, sim, mas Deus está procurando adoradores. Adoradores são pessoas que amam ao Senhor, que desejam a sua presença, que estão dispostos a entregar a sua vida no altar e serem cheios do seu Espírito Santo. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós vencemos as iniquidades. E tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que o inimigo tentou nos tirar, o Senhor vem e libera de novo sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Isaías 10, 27 diz assim, que a unção, que o Espírito Santo, que o poder de Deus liberado sobre as nossas vidas quebra todo o jugo. João 16, 33 fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus vai nos ajudar a vencer todas as limitações da nossa vida, e o projeto de Deus vai ser restaurado, vai ser alinhado, vai ser ajustado na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Então, para encerrar, queridos, o Senhor tem bênçãos sem medida para cada um de nós. Deus tem, a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz. Deus tem coisas boas para a nossa vida. O inimigo tenta impedir que essas coisas boas cheguem sobre as nossas vidas, mas Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor pode nos livrar de toda a ação do inimigo, se a nossa vida estiver alinhada na sua presença, se a nossa vida estiver ajustada na sua presença, se nós tivermos uma vida, como dizemos, em santidade, seguindo os princípios e os preceitos do Senhor, nada vai nos atingir. Ainda que o inimigo se levante, ainda que o diabo, nosso adversário, ande em redor como um leão que ruge, ele não vai nos atingir. A Bíblia diz isso: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo vai bater em retirada, porque quando ele chegar perto de cada um de nós, ele vai ver a presença de Deus, ele vai ver a presença do Senhor nas nossas vidas e vai bater em retirada. Uma vez, só essa historinha para encerrar, a gente morava na igreja num tempo e o colégio era bem perto, como daqui, assim, um pouquinho mais que a esquina, era a escola. E o meu filho mais velho, William, voltou chorando para casa, porque uns coleguinhas dele tinham batido nele. E ele veio chorando. E tinha na igreja 2 jovens que praticamente moravam com a gente, né? E eles eram uns adolescentes altos, quase da minha altura, assim, né? E aí, o que eles fizeram, esses 2 guris? Eles botaram uns moletom com capuz, botaram os capuz e foram com meu filho lá no colégio. Quando eles chegaram no colégio, chegou o meu filho na frente, com esses 2 guris encapuzados atrás. Pensa que os guris, que os guris que bateram no meu filho fizeram? Uma bateram em retirada, viram 2 grandão atrás deles,
não quiseram ficar por perto. E assim, quando o inimigo tenta nos atingir, os anjos do Senhor, a Bíblia diz, Salmo 34:19, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. O inimigo não vai te atingir, o diabo não vai te alcançar, porque há uma redoma, há uma proteção, há um respaldo e uma garantia do Senhor sobre a tua vida. Se nós ouvirmos, se nós obedecermos, nós teremos direito a desfrutar do melhor dessa terra, e ainda que o inimigo tente nos impedir, ele não vai conseguir, porque o nosso Deus é vitorioso e nos dá vitória em nome de Jesus. Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário, e o seu sangue precioso vertido naquela cruz nos dá também a força necessária para que nós possamos vencer o pecado e avançar em nome de Jesus. Amém? Então, vamos em frente, queridos, porque o Senhor tem bênção sem medida preparado para cada um de nós. Amém? Fique de pé comigo e vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Como nós sempre fazemos aqui na casa do Senhor, quero te convidar a sair do teu lugar e vir para o altar aqui junto conosco. Eu sempre lanço esse desafio, né? Porque é um passo de fé que nós estamos dando, né? Quem sabe ao longo da palavra, você foi ouvindo o que eu fui falando, né? E algumas coisas foram batendo em ti, tocando o teu coração. E foi tocando o teu coração e... Aleluia. Enquanto escutamos esse louvor, se for preciso, se for necessário, confessa o teu pecado agora em nome de Jesus. Diz para o Senhor: Deus, tem algumas coisas erradas aqui na minha vida que eu preciso ajustar, que eu preciso alinhar, né? Que eu preciso mudar, que eu preciso da tua força para mudar, para ajustar, para alinhar na minha vida. Abra os seus lábios e fale isso para o Senhor. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha sobre ti, trazendo a consciência, trazendo a revelação, abrindo os teus olhos em nome de Jesus. Eu clamo a ti, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Vem sobre esse lugar, vem sobre as nossas vidas e abre os nossos olhos. Abre a nossa audição, toca na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, reconhecer aquilo, Senhor, na nossa vida que não tem te agradado. E a partir do momento que temos esse entendimento, que temos essa revelação, nós queremos te pedir perdão, Deus, em nome de Jesus, por aquilo que tem te desagradado nas nossas vidas. Nos ajuda a consertar, nos ajuda a ajustar, nos ajuda a alinhar as nossas vidas, para que possamos ser filhos que te agradem, filhos que glorificam o teu nome, filhos que exaltam a tua presença, filhos que têm um testemunho poderoso da tua ação poderosa nas nossas vidas. Eu clamo a ti, Espírito Santo, nessa noite. Vem e derrama sobre nós a tua unção, a tua graça. Vem quebrando agora todo jugo, todo peso, todo fardo pesado. Vem, Espírito Santo de Deus, nos capacitando, nos fortalecendo a alinhar a nossa vida e andar pelos teus caminhos. A tua palavra diz no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ilumina as nossas vidas, ilumina o nosso pensamento, nos traz entendimento, nos traz revelação, nos mostra, Senhor, o caminho certo a seguir, nos mostra a direção a seguir. E a partir do momento que nós percebermos, entendermos, que nós visualizarmos o caminho certo a seguir, que nós possamos dar passos sólidos, passos firmes na direção da verdade, na direção da justiça, na direção da tua palavra, Senhor, com toda ousadia e intrepidez, que nós possamos entrar pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. E nessa noite, Senhor, eu encerro esse momento de oração, te pedindo agora, Pai, em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, que a presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas seja maior do que qualquer obra maligna. Que a presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas seja maior que o nosso pecado, seja maior que a nossa fraqueza, seja maior que a tua luz, Senhor, apague, dissipe todas as trevas nas nossas vidas, que nós tenhamos as nossas vestes lavadas nessa noite, vestes alvas, brancas como a neve. Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas falhas, nos dá a oportunidade de hoje, em nome de Jesus, começar uma vida nova contigo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Erga a sua mão direita comigo, querido.
E repita assim nessa noite: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e te convido a entrar na minha vida. Espírito Santo, eu te convido, entra na minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Me perdoa e me dá a oportunidade de hoje começar contigo uma vida nova. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero viver a minha vida na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar, querido. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Amém? Aponta para a direção da tua casa e vamos orar aí. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu perdão sobre as nossas vidas. Nos ajuda a seguir essa semana na tua bênção, na tua presença, vencendo as nossas dificuldades, revestidos da tua armadura e realizando os nossos sonhos na tua presença. Eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa noite, que todos cresçam, prosperem, avancem e cheguem à realização dos seus sonhos, dos seus objetivos na vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.